Oi, galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui agradecer a cada um de vocês por ter me ajudado, por ter acreditado e por estar olhando meus vídeos. Sempre vou estar postando vídeo aí para vocês e eu espero que vocês também me ajudem deixando o like aí para o YouTube ver que vocês estão realmente gostando do meu vídeo. E bora lá para o próximo vídeo. Covid-19, 30 milhões de doses de vacina estão estocadas nos Estados Unidos, podendo estragar, afirma NIT. Aguardar resultados de testes de milhões de doses da AstraZeneca estão paradas nos Estados Unidos, correndo risco de ficarem inutilizáveis, enquanto os mais de 70 países que já autorizaram para o uso imploram para tê-las. Dezenas de milhões de doses da vacina contra o coronavírus, fabricada pela empresa sueco-britânica AstraZeneca, estão paradas em fábricas americanas, aguardando os resultados de seu ensaio clínico nos Estados Unidos, enquanto os países que autorizaram o seu uso imploram por acesso. O destino dessas doses do imunizante da AstraZeneca é o assunto de intenso debate entre a Casa Branca e funcionários federais de saúde, com alguns argumentos que o governo deveria deixá-las ir para o exterior, onde são desesperadamente necessárias, enquanto outros não estão prontos para abandoná-las, de acordo com funcionários seniores da administração de Biden. Entendemos que outros governos podem ter entrado em contato com o governo dos Estados Unidos sobre a doação de doses da AstraZeneca e pedimos ao governo dos Estados Unidos que considerasse cuidadosamente essa solicitação, disse Gonzalo Vinham, porta-voz da AstraZeneca. Cerca de 30 milhões de doses estão atualmente engarrafadas nas instalações da AstraZeneca em Westchester, que lida com acabamento de preenchimento à fase final do processo de fabricação, durante a qual a vacina é colocada em frasco, disse um funcionário com conhecimento do estoque do The New York Times. Em emergente da BioSolutions, uma empresa em Maryland que a AstraZeneca contratou para fabricar sua vacina em solo norte-americano, também produzida imunizantes contra o novo coronavírus suficiente para dezenas de milhões de doses, a mais uma vez que é colocada em frasco e embalada, disse o oficial. Já autorizada em mais de 70 países ensaios clínicos da AstraZeneca nos Estados Unidos, ainda não relataram resultados e a empresa não solicitou autorização para uso emergencial. A Administração de Alimentos e Medicamentos do FDA, na sigla em inglês, o órgão que regula o uso de vacinas e medicamentos dos Estados Unidos, a AstraZeneca pediu ao governo Biden que a deixasse emprestar doses americanas para a União Europeia, onde ficou aquém de seus compromissos originais de abastecimento e onde a campanha de vacinação tropeçou gravemente. O governo, por enquanto, negou o pedido. Algumas autoridades federais pressionaram a Casa Branca a tomar uma decisão nas próximas semanas. Autoridades discutiram um envio de doses para o Brasil, que está sendo duramente atingido pelo agravamento da crise do coronavírus, ou para a União Europeia, ou para o Reino Unido. Se essas ações de doações prosseguissem, buscaríamos orientações do governo dos Estados Unidos
sobre a substituição de doses para o uso nos Estados Unidos, disse Vietnam. A hesitação do governo está aparentemente relacionada às incertezas com o fornecimento da vacina. E fala do presidente Biden no final de maio, ao prometer doses de vacina suficientes para cobrir todos os adultos nos Estados Unidos. A produção de vacina é notoriamente complexa e delicada, e problemas com o crescimento de fungos e mofo podem afetar a qualidade, com a agência Sputnik Brasil. A Polícia Federal combate o crime de racismo contra judeus no Rio de Janeiro. Suspeito alimenta o ódio e intolerância racial no vídeo. Segundo a Polícia Federal, ele já tinha sido preso e condenado pela prática e incitação à discriminação religiosa. Policiais federais cumprem nesta sexta-12 2 mandatos de busca e apreensão contra um suspeito de cometer crime de racismo contra judeus, e o alvo da Operação Shalom é investigado por divulgar vídeos na internet em que defende um novo holocausto, genocídio de judeus e outras minorias étnicas durante a Segunda Guerra Mundial. O homem também alimenta o ódio e a intolerância racial no vídeo. Segundo a Polícia Federal, ele já tinha sido preso e condenado pela prática e incitação à discriminação religiosa. Os mandatos foram expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e o crime prevê a pena de até 5 anos de prisão. Além de multa, o nome do investigado ainda não foi divulgado. Bradesco e Itaú prevêem o PIB murcho em 2021. Com a lentidão na compra de vacinas pelo governo federal e a explosão dos novos contágios e das mortes pela Covid-19 que levaram governos estaduais e a prefeitura a restringir as atividades e a circulação de pessoas, o Itaú, que acertou a previsão de queda de 4,1% em 2020, reviu hoje para baixo as previsões de crescimento do PIB de 2021 de 4% para 3,8% e de 2022 de 2,5% para 1,8%. Em contrapartida, a inflação subiu para 4,7% e 3,7%. A relação entre a falta de empenho do governo federal para coordenar as ações de enfrentamento à Covid-19 desde que a pandemia foi declarada há um ano pela OMS, com atitudes negacionistas e contrárias ao isolamento e ao uso de máscara, além da falta de empenho na compra antecipada de vacinas, enquanto dava prioridade ao tratamento precoce com cloroquina e azitromicina, que puseram o Brasil na liderança de novos contágios e mortes no mundo, se refletem claramente no desempenho da economia. O cupom deve elevar a Selic para 2,50% e 2,75%. As incertezas no campo sanitário se somam às pressões inflacionárias vindas do dólar, cuja taxa para dezembro foi elevada de 5,30 para 5,50, o nível mantido em 2022, contra 5 na previsão de fevereiro, e das commodities, a começar pelo petróleo e seus derivados. Para enfrentar a inflação que ameaça furar o teto, a meta é de 3,75%, com a tolerância de 1,5 percentual até 2,25%. O Itaú o Bradesco prevêem que o Comitê de Política Monetária do Banco Central
vai elevar a taxa Selic em 0,50 pp na reunião de 16 e 17 de março e fecha o ano em 5%, mas há correntes do mercado esperando um choque maior para dos 2,75% ao ano. O Bradesco também prevê um PIB murcho com alta de apenas 3,6% este ano, é de 3% em 2022, quando a Selic, 4% este ano, iria a 5,25% ao ano. O Brasil cresce menos que grandes economias. A visão oficial otimista de que a economia brasileira teria se saído melhor que boa parte do mundo, com queda de apenas 4,1% no PIB, ver colunas anteriores que mostram queda de 22,7% em dólar, não corroborada pelas projeções do Departamento Econômico do Itaú. Na média, a economia mundial encolheu 3,2% em 2020, mas o Itaú prevê alta de 6,9% este ano. É de 4,3% em 2022, números melhores que os do Brasil. A economia americana, após cair 3,5% em 2020, deve crescer 6,7% este ano, impulsionada pela agressiva campanha de vacinação para a normalização das atividades já no segundo semestre, avançar 4,2% em 2022. O desemprego, que abateu 8,5% em julho, deve cair a 4,0% em 2021 e 3,6% em 2022. A economia da zona do euro encolheu 6,8% em 2020. Ainda as voltas com a pandemia e com a lenta vacinação cresceria 4,5% este ano e 4,2% em 2022. A economia da China, que cresceu 2,3% no ano passado, daria um salto de 8,5% este ano e teria expansão de 5,5% em 2022. O Japão, que teve a contração de 4,2% na economia em 2020, cresceu 2,6%. Este ano é de 2,2% em 2022. O país fica para trás até na América Latina, mas é no comparativo com as principais economias da América Latina que os analistas econômicos do Itaú, presente na Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, Paraguai e Uruguai, vêm ao Brasil, mas em desvantagem. O México teve queda de 8,3% em 2020 e deve crescer 5% este ano. 5% em 2022, a Argentina deve crescer 6%, recuperando parte do tombo de 2020, avançar 5,5% em 2022. A previsão para o Chile é de 6,5% este ano em 2022, a Colômbia, que teve queda de 6,8% em 2020, deve crescer 5% este ano. Em 2022, por fim, o Peru, que foi a economia mais atingida com a retração de 11,1% no ano passado, deve crescer 10,7% este ano e no próximo ano. Mas o peso do Brasil, do PIB da América Latina e do Caribe vai fazer a região como um todo crescer apenas 5,5%. Este ano é de 2,2% em 2022. O Brasil tem mais de 2.216 mortes e 85.663 casos na pandemia da Covid-19. O país contabilizou mais de 2,2 mil mortes pelo terceiro dia seguindo. O Brasil registrou mais de 2,2 mil mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, CONAS, sexta-feira 12. De acordo com o boletim, o país contabilizou mais de 2
2.216 óbitos, 2.216 óbitos, elevando o número total de vítimas para 275.105. O estado de São Paulo, sozinho, é responsável por 521 mortes, maior índice desde o início da emergência sanitária. Além disso, a quantidade diária representa mais de uma pessoa que perdeu a vida a cada 3 minutos. Já em relação aos contágios, o Brasil chegou a 11.363.380 casos acumulados, com um acréscimo de 85.663 diagnosticados positivos de Covid-19 em um dia. A taxa de letalidade do coronavírus SARS-CoV-2 se mantém em 2,4%, mas as medidas móveis dos últimos 7 dias seguem em alta, tanto nos casos que passam de 69.141 para 70.593, com nas mortes que saem de 1.703 e vai a 1.762. O estado de São Paulo continua a ser o que tem mais casos em números totais de 2.179.786 e também lidera o ranking na quantidade de vítimas, de 63.531. Quando analisadas as contaminações totais de Minas Gerais, vem na sequência de 956.468, segundo por Paraná, 751.562, Bahia, 735.666 e Rio Grande do Sul, 730.478. Nos óbitos, segundo, com maior quantidade, o Rio de Janeiro, com 34.210, que também tem a maior taxa de letalidade do país, com 5,7%, segundo por Minas Gerais, 20.300, e o Rio Grande do Sul, 14.554. O Brasil é considerado o epicentro da pandemia no mundo e apresenta os piores números diários provocados pela Covid-19. Além de enfrentar um caos no sistema público de saúde, hoje o Ministério da Saúde fechou um contrato para a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya, em parceria com a farmacêutica brasileira União Química. O imunizante, porém, ainda não recebeu autorização da Anvisa. Até agora, segundo dados do portal Covid-19 no Brasil, o país já aplicou 9.454.487 doses da vacina anti-Covid disponível em território nacional, sendo que 3.427.943 pessoas já receberam as 2 doses com a agência ANSA. Fachin mantém anulação das condenações de Lula na Lava Jato. Caso será analisado pelo plenário após manifestação da defesa. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal do CTF, rejeitou na noite desta sexta-feira, 12, o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra a medida que anulou todas as sentenças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Operação Lava Jato. Com a decisão, a defesa do petista terá 5 dias para se manifestar sobre o recurso. Na sequência, o ministro levará o caso para o julgamento no plenário do CTF. Mantenho as razões que levaram a conceder o habeas corpus, porquanto apliquei ao caso a orientação majoritária do colegiado a ser ou não mantido no pleno. Escreveu o ministro Fachin. Anulou as condenações do ex-presidente na última segunda-feira, 8. Com isso, Lula recuperou os direitos políticos e voltou a ser elegível, podendo se candidatar nas próximas eleições presidenciais. Hoje, porém, a PGR recorreu
da decisão e pediu para o ministro reconsiderar o entendimento ao submeter a análise do caso para o plenário, ou seja, para análise dos 11 ministros do Supremo. O recurso defende que, caso o STF mantenha a decisão de Fachin, as condenações contra Lula no triplex e no sítio devem ser preservadas com a agência ANSA. Ministério da Saúde anuncia a compra de 10 milhões da vacina Sputnik V. O contrato foi assinado e as doses deverão ser disponibilizadas no primeiro semestre. A vacina deve ser produzida em plantas em São Paulo e no Distrito Federal. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Russo Gamaleya, em parceria com a farmacêutica brasileira União Química. O contrato foi assinado e as doses deverão ser disponibilizadas no primeiro semestre. Devem ser entregues 400 mil doses até abril, 2 milhões de até maio e 7,6 milhões em junho. A vacina deve ser produzida em plantas em São Paulo e no Distrito Federal. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda está em análise a celebração de um outro acordo comercial de aquisição de imunizantes. A análise é muito difícil concordar com o chanceler quanto às críticas feitas a Lula. A resposta de Ernesto Araújo às críticas feitas por Lula sobre a política externa do governo Bolsonaro são de uma visão bem equivocada. O que afirma Paulo Valesco, cientista político, coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pesquisador de SEBRE, Centro Brasileiro de Relação Internacional. Segundo ele, a informação de Araújo de que o Brasil de Lula hostilizou os Estados Unidos e a União Europeia, além de ter ignorado o Japão, discriminado Israel, não é verdadeira. É muito difícil mesmo concordar com o chanceler. Este é uma representação muito tacanha, muito mesquinha da política externa de Lula, diz Paulo Valesco em entrevista com a agência de notícias Sputnik Brasil. Valesco destaca que, ao contrário do que disse Araújo, nunca houve hostilidade contra nenhum destes países, nem contra o bloco europeu, por parte do Itamaraty. Pelo contrário, todos eles sempre foram importantes parceiros comerciais e estratégicos do Brasil. O especialista opina que o que pode ter levado Araújo a fazer tais afirmativas é a política externa universalista de Lula, ou seja, os governos do PT buscaram expandir as parcerias do Brasil para além dos países tradicionais do norte global com os Estados Unidos, Japão e Europa. Foram inúmeras parcerias afirmadas com países como China, África do Sul, Índia e Angola, por exemplo, além da atenção especial dada ao Mercosul. Diversificação não é abrir mão de parcerias tradicionais. Diversificar significa pluralizar, multiplicar parcerias, até para reduzir nossas vulnerabilidade e ficar menos concentrado, menos dependente de um rol pequeno de parceiros internacionais, avalia o cientista político. Até mesmo as rugas do governo Lula com os parceiros mais tradicionais, como as críticas à invasão no Iraque e o reconhecimento da Palestina com estados de 2010, demonstram uma política externa de personalidade autônoma, que se permite divergir das maiores potências sem maior constrangimento. Uma política externa errática e caótica. Não fala da quarta-feira 10, Lula defendeu a posição dos governos do PT
de aprofundar as relações com países de fora do eixo Estados Unidos e Europa, citando a criação dos BRICS. Além disso, disse que o Brasil era respeitado por países como Rússia, Índia e China e fez duras críticas ao alinhamento automático com Washington. Quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença para respirar para os governos norte-americanos? O Brasil tinha um projeto de soberania, disse Lula. Para Valesco, críticas como está são sinais claros de que o ex-presidente entende que a política externa de Bolsonaro contraria princípios e tradições da diplomacia brasileira, consolidados ao longo de décadas. Na opinião de Valesco, Lula buscou, em seu discurso, apontar as principais fragilidades do governo atual. E a política externa certamente é uma delas, afirma o especialista. É uma política externa errática e caótica que contraria o espírito da tradição da diplomacia brasileira que vinha sendo consolidada desde a década de 1960, avalia o cientista político. A política externa pode ajudar a decidir eleições, diz especialista. Por isso, o especialista acredita que uma grande mudança na postura do Itamaraty em um eventual novo governo do PT em 2023 haveria uma volta de um maior preço pelo multilateralismo, por uma política externa universalista, feita com autonomia, que não descarta nenhum parceiro. Valesco lembrar que a marca da política externa dos anos do PT foi fugir de qualquer tipo de alinhamento automático, principalmente olhar atentamente para os parceiros da América Latina, servindo muitas vezes um ponte entre o sul e o norte do mundo. É muito possível termos uma guinada importante, embora em termos tradicionais e históricos sejam raros momentos de ruptura do Itamaraty. O presidente Bolsonaro significou uma ruptura com as tradições. É uma volta de outro governo, por exemplo. Um governo do PT significaria uma retomada destas tradições, diz Valesco. O próximo governo brasileiro terá possivelmente que reverter práticas e oposições tomadas pelo Itamaraty no governo Bolsonaro. Até mesmo as declarações com as que foram realizadas contra a China e contra a esposa de Emmanuel Macron deverão ser corrigidas, segundo Valesco. Por conta da grande diferença da visão política entre Lula e Bolsonaro, Valesco acredita que nas próximas eleições a política externa pode sim ser um fator decisivo para a definição de um vencedor. Isto iria de encontro à crença de que no Brasil a política externa não define voto. A política externa não impacta tanto nas eleições, não dá voto nem tira voto, mas podemos entender que sim, o fato de um candidato se mostrar mais lúcido e mais pragmático pode ter impacto na corrida eleitoral, opina Valesco com a agência Sputnik Brasil. Agora a lei política de combate à intolerância religiosa será criada no Rio, com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar. Deverá ser instituída nos colégios públicos e privados do estado do Rio. A política de combate à intolerância religiosa é o que determina a Lei 9.210/21 do deputado Valdec Carneiro, do PT, sancionada nesta sexta-feira 12 pelo governador em exercício Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo. Segundo a medida, as escolas poderão promover ações
extracurriculares com os seguintes temas: respeito à liberdade individual de crença e de culto, e a diversidade cultural e religiosa, luta contra o racismo no Brasil, a importância nas formações da sociedade brasileira, da ancestralidade africana indígena e da tradição judaica cristã, a relação entre a liberdade religiosa e a laicidade do Estado, além das consequências da intolerância a qualquer manifestações religiosa. A política não isenta escolas de promoverem atividades previstas na Lei Federal 10.639/3. O projeto pretende fortalecer a Lei 8.103/18, que criou o Estatuto Estadual da Liberdade Religiosa. A medida também determina que a direção de cada unidade escolar mantenha em locais de fácil visualização as seguintes informações: número telefônico da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, Disque 100 do Governo Federal, canal destinado a receber denúncias de violações de direitos humanos, Disque Combate ao Preconceito do Governo Estadual. Além de informações sobre como proceder para denunciar casos de intolerância religiosa, o texto do artigo 208 do Código Penal brasileiro, que descreve as condutas de intolerância religiosas tipificadas como os crimes. O engajamento das comunidades escolares é fundamental para o combate à intolerância religiosa, uma vez que nesse ambiente que muitas vezes se tem o primeiro contato com a ideia de sociedade, sendo ainda o lugar em que se aprende a dividir o espaço com outras pessoas de outras famílias, e o que proporciona o contato com outros costumes, valores e culturas, afirmou Waldeck. A aspirina poderia ajudar na prevenção e no tratamento da Covid-19, mostra estudo israelense. Segundo o cientista israelense, a aspirina é um dos medicamentos mais usados no mundo. Parece ser também capaz de evitar infecções pelo novo coronavírus. Pesquisadores israelenses contam que pessoas que tomam aspirina em pequenas doses têm 29% menos probabilidade de testar positivo para a Covid-19. E o caso estejam infectadas, sua recuperação demorará menos e os efeitos secundários serão reduzidos, reporta The Times of Israel. Os cientistas examinaram 10.477 resultados em referência cruzada de vários relatórios médicos que indicavam que o remédio cada paciente estava tomando no final ficaria muito entusiasmados por notarem uma grande redução na proporção de pessoas testando positivo para a Covid-19. Isto nos dá uma indicação promissora de que a aspirina, conhecida por seu preço acessível, possa ajudar na luta contra a pandemia, comentou Milan Frankel Morgenstern, da Universidade de Bar-Ilan, citada pela mídia. O estudo, conduzido pela Universidade Bar-Ilan, pelo Serviço da Saúde Leumit e pelo Centro Médico Barzilai, se focou em pessoas que tomam apenas 75 mg do medicamento para prevenir doenças cardiovasculares. Os resultados foram ajustados de acordo com a idade
e comorbidades de cada paciente foram publicados no jornal FEBS. Frenkel Morgenstern diz ainda não saber que o mecanismo é utilizado pela aspirina para aparentemente reduzir os riscos de infecção, mas acredita que o medicamento possa encurtar o tempo de vida da mesma devido às suas qualidades anti-inflamatórias. Esta descoberta poderá provavelmente levar a mais estudo, porém Frenkel Morgenstern sublinha que não está recomendado que as pessoas comecem a tomar aspirina sem prescrição médica com a agência Sputnik Brasil.